os traficantes começaram a armar ciladas e pegar os policiais, matar policiais. E, é claro, os policiais começaram a se vingar. Então, havia operações vinganças, que eram operações que eles iam para a favela à noite, né, para vingar os seus policiais. E aproveitavam, faziam outras coisas, saqueavam, ficavam com... Você cita no livro como operações clandestinas. Operações clandestinas. E a gente descobriu por quê. Quando a gente resolve fazer o livro, né, 30 anos de Vigário, a gente não queria fazer só uma efeméride. A gente queria tentar explicar por que o Vigário aconteceu. Porque todo mundo sabe por que aconteceu. Foi uma operação vingança, né? Quer dizer, mataram 4 policiais na Praça Catolé do Rocha, e aí esses policiais foram se vingar. Não é isso que todo mundo sabe? Uhum. Isso está escrito no inquérito. Ok. Mas aí a gente ficou pensando como foi exatamente. O livro, né, é feito por mim, é o Boechat e Chico Otávio. E nós nos reunimos pensando como é que isso aconteceu de fato, sabe? E porque não dá para entender uma coisa. Tudo bem, eles mataram por vingança. Agora é fato que, sei lá, dezenas de policiais, dizem que mais de 50, né, comprovados, tiveram pelo menos 52 identificados em algum momento, né, 33 no momento e depois 19 Vigário 1, 33, Vigário 2, 19. É. Aí o que aconteceu ali? O que aconteceu foi que policiais, protegidos apenas por máscaras, né, mas usando rádios da polícia e até 2 viaturas policiais, entraram na comunidade e mataram 21 pessoas inocentes para vingar a morte de policiais que eles mal conheciam, porque nem todos eram amigos do Ailton ou daqueles outros policiais. Eram policiais de vários batalhões. Aí você fica pensando, por que alguém chega a esse nível? Você ia se arriscar tanto assim? Perder sua liberdade? E vingar a morte de pessoas que você mal conhece, matando inocentes? Você é um policial? Então, estava errado, né? Não estava bem explicado. Tem alguma coisa certa não está errada. Alguma coisa certa não está errada. Alguma coisa errada não está certa. Então, né? A gente começou a investigar a partir daí. E é um crime horroroso. A gente percebe que o que aconteceu foi que foi uma prática que veio aumentando nos últimos anos, né? E aí eles vão perdendo policiais. Naquele ano já tinham morrido muitos policiais. No ano seguinte, a Vigário, vão morrer 227 policiais. Nunca aconteceu isso depois. Interessante, Rafa. Um pouco mais atrás, você estava exemplificando como tudo cai na conta daquele que está na ponta, do policial que está na ponta. Que às vezes falha o gestor da segurança pública, seja o governador de qualquer dos mandados desde a criação do Estado do Rio de Janeiro, e tudo sempre caiu na conta do policial, né? Por exemplo, se houvessem penas mais duras para criminosos que cometem assassinato contra policiais lá na década de 80, início dos anos 90, talvez os policiais não precisassem, não estou justificando a busca deles por vingança, mas talvez eles não precisassem ir. Porque, de repente, já lá atrás, quando o criminoso puxasse o gatilho para um policial, ele estaria sabendo, de repente, uma prisão perpétua, de repente, uma extensão só agora. Se sentindo apoiados, né, pelo Estado. Exatamente. Só agora, bem recente, aí, com a criação do pacote anticrime, é que passamos a tolerar que alguém fique preso até 40 anos. Que alguém cumpra até 40 anos de prisão. Até bem pouco tempo era no máximo 30. Então a pessoa vai, aí ele vai e calcula ali, se eu matar um policial, sendo eu réu primário, cometi um assassinato, nesse aí matei 2 policiais. Eu sou réu primário, bom comportamento, coisa e tal, eu fui condenado ali a 20, ele nunca vai cumprir 20. Na primeira oportunidade, se ele se comportar bem, ele vai sair num indulto natalino, indulto do Dia dos Pais. O policial olha para isso e fala assim, é melhor eu sair daqui. É melhor eu não continuar nessa profissão. Esses dias, por exemplo, o seguro do meu carro venceu. Aí um amigo meu falou assim, cara, você precisa renovar isso urgente. Pelo amor de Deus, como você está andando no carro sem seguro? E aí a minha esposa, a mesma coisa. Você não pode ficar nesse carro sem seguro. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês não estão entendendo. Se eu encontrar um bandido hoje, é eu ou ele. Claro. É eu ou ele. Então, se fazer seguro é só se for para a batida, para reparar o dano do terceiro. Então, essa é a vida do policial, seja civil, militar, federal ou PRF, no Brasil. Mas no Rio de Janeiro, se ele encontrar um criminoso na sua rotina, ida e volta para o trabalho, não estou falando de balada, ida e volta para o trabalho. Se ele encontrar,
é bala na cara. E se esse bandido não tiver antecedentes criminais, ele vai estar solto em poucos meses, talvez. Talvez se demonstrar que ele tem bons antecedentes, trabalhava até o dia do fato, aí ele vai sair. Então, aí como é que fica a mente do policial, que às vezes, cara pai de família e tal. Então, quem falha é sempre o Estado. O policial pode ter uma falha técnica ou um excesso de ânimo. Mas a falha, na minha cabeça, sempre vai ser do Estado. Governadores e deputados, os governadores que comandam as polícias e os deputados e senadores que fazem as leis e fazem leis muito brandas e benéficas para o criminoso. Eu não estou falando que a gente tem que aqui endurecer. Não é só isso, é a visão mesmo. Vigário, é muito claro, acontece o crime, os policiais estão desesperados, os policiais ficaram revoltados, a morte foi mais do que indigna. Eles são assassinados às 19, 20 horas na Praça do Catolé do Rocha, que era uma praça que era o principal ponto de lazer daquele bairro, porque aquilo é um bairro, né? A Parque Proletário Vigário Geral é uma comunidade. Ali é Jardim América, quase, não é? Mas ali é de meia bola, bola dividida, né? Mas a questão é que eles vão para ali atraídos com a ideia de que vão receber dinheiro. Um deles, o Ailton, o outro foi chamado, não queria ir, porque o motorista do Ailton já tinha se recusado. Então ele troca, olha só, um policial de plantão vai ao PPC e troca o seu motorista e pega outros 2 policiais no PPC para dizer, não, nós vamos ali para checar uma informação. Eles vão ser executados. Né? Na hora de fugirem, eles tentam jogar os 2 na mala do carro e fugir. O carro não funciona de tanto tiro, o carro da PM. Então, eles ficam expostos ali, derrubados na mala do carro. Os policiais todos viram isso. A praça ficou lotada de policiais. E aí foi um falando com o outro. Então, foi de vários batalhões, entendeu? Aquilo se espalhou. E começaram a brigar. Queriam Operação Vingança. Era o termo. Então, foram para o enterro, a situação piorando. E mais, assim que o comandante, que era o comandante-geral, que era o Nazaré Cerqueiro, ficou sabendo que aquilo era uma operação irregular, ele cortou qualquer homenagem. Disse que não poderia haver homenagem. Deles quando ele soube que a ida deles não era para receber informação, não era uma operação oficial, era uma operação irregular, porque não estava registrada a saída de arma, não estava. A Polícia Militar tem muitos detalhes, né? Muitos protocolos. E fora o fato que o motorista estava errado. Isso já chamou a atenção dele. Então, eles não fizeram homenagens e mandaram... As honrarias militares, que eles chamam, né? Que é salvo de 21 tiros. Não fizeram nada disso. E isso, o clima nos batalhões explodindo. Né? Explodindo mesmo. A polícia sabia da situação. O comando-geral manda 2 das suas forças maiores, mais de elite, né? Que é o BOP e o choque. Manda para o local. No BOP vai o Wilton Ribeiro, só acho que depois veio a ser o comandante-geral. Um coronel graduado, era o comandante do BOP. Eles ficam fazendo a contenção, né, a segurança da região. Para não ter Operação Vingança. E para evitar também que outra favela, porque ali tinham 2 favelas inimigas vizinhas, né, que é a Parada de Lucas, os traficantes eram inimigos dos traficantes de Vigário Geral, que esses sim eram do CV. E então, que eram comandados pelo Flávio Negão, autor, né, que teria comandado a morte dos 4 policiais. Então, o que acontece? A polícia fica ali até 10 da noite, aí quando dá 10 da noite, o comando-geral manda suspender a operação. Eles saem às 10h30, os outros chegam. E chegam para atravessar, eles atravessam, passam por uma blitz do Batalhão de Caxias, que é desmontada. E vão embora. Chegam na comunidade, eles invadem a comunidade, aí muitos deles passaram o dia enchendo a cara, muitos estavam bêbados, muitos revoltados, eles entram na comunidade, aí quando chegam numa birosquinha, né, e revistam, sabem que todos são moradores, pegam documentos de todos, e depois de terminar isso, a revista, eles saem, aí um deles, que é um aloprado, obscego, ele pega a granada uma granada de guerra, uma granada defensiva, né, aquela que estilhaça, pega no bolso com outro policial e joga.
Aí, a partir daí, tem que matar todo mundo. Agora, nessa situação, um pouco antes disso, uma moradora chega, ela trabalha na segurança de uma empresa, o chefe dela é um policial, ele deixa ela na favela na hora que eles estão colocando as máscaras. E ele fala, ó, não façam nada com ela. Então ele já sabia Né? que... Não, ele não sabia, mas a situação ali se indicava, né? Falou assim, ó, ela é minha testa, ela é minha testa. Falou para ele, disse, não, pode deixar. Ela vai para casa, ela é o quê? Ela é a vizinha da casa dos evangélicos e amiga deles. Então, quando começa, ela vê o que acontece. O que ela viu? O rapaz, um dos rapazes da casa, ele, quando vê aquele tiroteio, aquela explosão, ele mete a cara para fora, os policiais vêm e entram. Nesse momento, um dos policiais, o bebezão, né, tá com a máscara mal colocada, vai ser descoberto, podem ser identificados, então resolve que tem que matar todo mundo na casa também. E aí ele começa a dizer que tem que matar as crianças. Crianças que vão de 9 anos a 2 meses. Aí, nesse momento, foi um momento limite para um dos soldados, que era o Neto, que era amigo do Ailton, sócio do Ailton. Foi um momento limite para ele. Aí ele não deixou que matassem as crianças, eles saem, a Adriana, o que a Adriana faz? A Adriana, essa vizinha, ela entra na casa, pega as crianças, leva para outra filha, a filha que mora mais longe, que é sobrevivente, né, que não estava numa hora, leva para lá. Isso está no depoimento das crianças, está no depoimento da Vera Lúcia, está no depoimento do marido da Vera Lúcia, e a Adriana nunca foi ouvida no inquérito. A Adriana é funcionária que ele falou, essa é minha testa. Se a Adriana tivesse sido ouvida, saberiam que tinham 2 viaturas policiais lá, saberiam que só poderia ser as viaturas, né, da Blitz que foi desfeita, e teriam todo o caso para investigar. Isso foi feito? Não. Isso não foi feito. E o que aconteceu depois? Depois daquelas prisões todas, que para a imprensa ver, né, que pegaram todo mundo, os de plantão, né, os que faziam parte, que chamavam de cavalos corredores, porque eram homens que foram comandados pelo comandante Mir Laranjeira, porque ele era truculento, porque ele era combatente, né? Esse pessoal foi todo mundo preso. Entre eles, com certeza, estavam ali os assassinos. Entre eles, não todos. Era todo mundo do plantão, era o 9º Batalhão. Porque era do 9º BPM. E ali, sim, o Bicego estava, com certeza, foi confirmado. O Bebezão, né, que... O nome dele, como é que é, Lenice? Agora esqueci. Mas, o Leandro. Estavam vários ali que foram presos, inclusive. Mas não eram todos. E o que aconteceu? Já que ninguém falava nada, você não tinha prova de nada, né? Aparece quem? Aparece a testemunha, o Ivan Custódio. A testemunha aí. Só uma... Antes de chegar na testemunha aí, né? Testemunha Ivan Custódio. Antes de chegar ali, eu só queria tirar uma dúvida antes da gente chegar nessa parte. Os 21 mortos, então, eles aconteceram naquele tempo ali. Foi a Granada e o bar a Casa dos Evangélicos. E aí também quem foram encontrando. Tanto é que eles matam um rapaz que está com a sua marmita. Quem aparecia e testemunhava aquilo ali, eles matavam. E também porque aí, acho que muita loucura mesmo, né? Porque um dos participantes, o Cirlei, quando ele vai falar numa gravação clandestina dentro do presídio, ele fala que ele estourou a arma dele, né? Estourou o cano da arma dele, dando vários tiros no rapaz de moto, que é o Fadulau, que está vindo para a favela. Era o único que estava do lado de fora da favela ainda. Né? Ou seja, já estavam saindo. E é gozado que, nesse momento, tinha um funcionário até do jornal Globo, não sei em que setor que trabalhava, mas eu sei que era do Globo, porque eu vi no depoimento, que ele está entrando, o carro dele estava dando defeito, ele resolveu parar na praça para tomar uma cerveja e vai ver se o carro esfriava. Nesse momento, ele só começa a ouvir o pipoco, se esconde no muro de uma casa ali, e aí ele vê eles queimando a moto, matando o rapaz. Ele sai dali e vai direto para o PPC. E aí o PPC vai investigar e aí dá um morto. Os outros 20 só vão ser descobertos pela manhã. Às 2 da manhã. Isso. Quem eram essas 21 pessoas? Eram moradores. Moradores, trabalhadores da favela. Todos eles. Todos.
quer dizer, tirando a adolescente, né, e a família de 8 evangélicos que tinha uma adolescente, claro, não trabalhava, mas tinha a mãe que não trabalhava, mas os outros todos Nenhum era trabalhadores. traficante de Vigário Geral. Nenhum. Trabalhavam em ferrovia, pedreiros, eletricistas, só trabalhador. E eles sabiam que era trabalhador. E quantos policiais estavam nessa... Eles sabem quantos... Assim, eu sei que foram 50 e pouco, mas quantos estavam... Num dos levantamentos, porque o que acontece? Aparece a testemunha Ivan Custódio. E o Ivan Custódio revela que participava dos botes que eles davam em traficantes. Era amigo deles, infiltrado, e seria um policial que sabia, tinha todas as informações. Mas era policial Ivan Custódio ou era um X9? Gente, ele nunca foi policial. Ele era um bandido, foragido da justiça, condenado, que conseguia trabalhar numa delegacia, acho DRFA, onde ele tinha ele tinha arma, tinha viatura, e inclusive trabalhava como se fosse um escrivão. Participava das operações policiais, e ele era um foragido da justiça. Esse era o Ivan Custódio. Esse era o tempo que a gente estava vivendo. Aí o que acontece? Muito erro, né? Primeiro, erro da autoridade, erro do Estado. Porque se eu tenho uma situação de conflito como essa, eu não vou deixar a favela vazia nesse momento. Tem um policial que é o Marcos Paz, Major Marcos Paz. Naquele momento, ele era o chefe da P2. E ele tinha ido ouvir o motorista, que o comandante Cerqueira, naquela mesma noite, mandou que ele ouvisse o motorista Clodomir, o soldado Clodomir, para saber o que tinha acontecido de fato. E o Clodomir revela, conta tudo. Ele sai, resolve passar na Praça do Catolé do Rocha, fazendo uma ronda. Quando ele chega, ele ouve pelo rádio eles falando lá dentro: matei um, matei mais um. Ele vê que a situação é drástica, dramática, e vai embora. Aí a gente perguntou para ele, mas quem não fez nada? Se eu estava ouvindo, toda a polícia estava ouvindo. Né? Se estavam lá o BOP e o choque, eles tiraram isso. O que eu ia fazer na comunidade? Eu fui embora. Caramba. E a participação da testemunha Ivan Custódio, qual foi? Pois é, aí foi assim, foi tudo tão louco. Deu um merdelheiro, deu uma cagada, aí começa a investigação. Aí começa, primeiro assim, acho que o amanhecer é tudo de importante, porque quando os moradores vão saindo de casa e vão tendo a ideia do tamanho, vão encontrando na rua, né, um morto aqui, outro ali, né, 7 na birosca, 8 dentro da casa. Então, aquilo vai causando uma revolta que eles resolvem que a polícia não vai mais entrar na comunidade. Eles vão para a rua, fecham a Bulhões Marcial, eles param trens, eles fazem uma zona total, eles realmente protestam, eles realmente se fazem ouvir. Aí decidiram que até a perícia só poderia entrar na favela depois que o governador chegasse. O governador era o Nilo, porque o Brizola, que era o governador da época, estava em campanha no Sul. Ele ia começar a campanha dele para presidente, estava numa viagem no Sul do país, então foi o vice-governador, que era o Nilo, para a comunidade. Quando ele entra lá, eles autorizam a entrada da perícia, mas decidem, e quem tem a ideia é um jovem, que era o Caio Ferraz, ele tem uma ideia que é fantástica: vamos colocar todos os corpos enfileirados. Aquela foto, que é essa foto, né? Você tem a foto aí, você consegue a foto? Estou te mandando aqui agora. Tá. A foto não, peguei uma foto aqui Tá. Porque essa foto, ela foi para o mundo. Numa época que não tinha internet, ela correu o mundo naquele dia. E se tornou... Tá aí a foto, essa foto aí. Essa foto. A partir dessa foto, explodiu. Você né? esteve lá nesse dia? Não, eu fui para a redação para receber o material dos colegas, né? Para a gente ir montando, porque era coisa demais. Para poder compilar os materiais. Tinha vários colegas no local. Quem foi que teve a ideia de enfileirar esses corpos que você falou? A ideia foi de um rapaz chamado Caio Ferraz, que era um morador. É um morador e é um dos caras que vai pensar a Casa da Paz. Depois ele se tornou um sociólogo, né? Ele era um estudante na época, era um
dos Essa poucos cena foi muito universitários da chocante. faculdade. Eu lembro dessa cena. Foi em 93, eu era adolescente, mas eu lembro bem dessa cena. Não, é muito chocante. Foi muito marcante. É muito chocante. Você pode ver que ela está meio... a gente colocou no livro, inclusive, ela é um pouco disforme, porque ela é tão violenta para que não chocasse tanto. Mas ela é muito emblemática para a gente não usar. Você vê os cortes, mas você não vê o rosto, né? O rosto é uma coisa que chocaria. Né? Então, o que acontece? Depois disso, a pressão é enorme, pede intervenção federal no Sabe Rio. eu lembro de uma cena, intervenção federal, vamos voltar. Eu lembro de uma cena quando eu estava vendo ao vivo na televisão, ao vivo não, estava vendo a matéria, o jornalista ali, e aí veio um traficante sentado numa moto, na garupa de uma moto, e ele falou assim, a gente não tem nada a ver com isso. Porque chegaram a cogitar que poderiam ser uma ação de traficantes. Logo de manhã. E aí ele foi até lá, ele falou com a repórter só, a gente não tem nada a ver com isso, e voltou de moto, e saiu, e a repórter deu a... Porque você lembra disso? Eu lembro dessa história, mas teve mais, né? Teve um depoimento de um maluco dizendo que era o tráfico, tinha um depoimento completo sobre isso, né? Só que depois eles ignoraram porque era mentira demais, né? Até mentira tem que ter limite, né? Mas o que acontece? Quando há o assodamento, você lembra que em 93 já havia 5 anos da Constituição Federal, certo? Sim. 5 anos. A Constituição Federal diz-se claramente o papel de cada um ali na segurança. A polícia militar caberia o policiamento preventivo. Que em Vigário não houve. Tiraram. Se tivessem mantido ali, aquilo não teria acontecido. A Polícia Civil cabe a investigação. Não foi ela quem fez. Eles criaram uma delegacia chamada Delegacia Especial, criada dentro do batalhão, do quartel-general, e quem dirigia essa delegacia, quem fazia a investigação foi o Coronel Brum. Ele não era policial civil. Quem pegava os depoimentos era um tenente. Então, e aí começa uma investigação super assodada. E com isso vai pintando aquelas pequenas denúncias. Até que denunciam que foi o Ivan. Na hora que ela denunciou que o Ivan participou, que o Ivan saberia, aí muito curioso. O Brum, ou o Marcos Paz, não me lembro qual deles, lembra que tinha um policial chamado Ivan Aguiar, que esse era ex-policial, bandido também, então anunciado assim. Então, vamos pegar o endereço, fizeram um mandado de prisão para o Ivan Aguiar. Tinham seis promotores ali, que deveriam, pela Constituição, fazer o controle externo daquela atividade. Ao invés disso, eles só assinavam embaixo de tudo que o policial militar fazia naquele inquérito. Mas isso já em qualquer situação. Quando chega o Ivan Custódio, eles descobrem o Ivan Custódio como? Eles estão atrás do Ivan Aguiar. Fazem um mandado de prisão, né, conseguem um mandado de prisão na justiça para o Ivan Aguiar. Só que eles precisavam do endereço do Ivan. E aí uma outra ligação aparece, aí para o delegado da 40DP ou 39DP. Essa ligação dá o endereço do Ivan Aguiar. Quando eles chegam lá, não era Ivan Aguiar, era Ivan Custódio. É claro que foi o próprio Ivan que deu seu endereço. Por quê? Porque o Ivan estava jurado de morte. O Ivan fazia parte do grupo. No dia dessa operação, não estava lá. Tinha combinado de estar lá, não estava lá. Ele passou a ser a bola da vez, né? E o Bicego, que era que foi o cara que jogou a granada, ele achava que o Ivan Custódio, porque o Ivan Custódio e o Neto eram sócios do sargento Ailton, o que morreu, né, na praça, eles eram sócios de um barco de pesca. Então, o Bicego achava que o Ivan Custódio, tinha traído, armado inclusive para a morte do... E você estava falando, quando eu te interrompi, sobre uma intervenção federal. Eles estavam querendo fazer uma intervenção federal. Não, porque a questão era política. Então, havia movimentos da direita, né, inclusive em Brasília, pedindo intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso acontecia, né? Então, era uma pressão muito grande, tudo muito assodado, e aí aparece a testemunha do Ivan. E o Ivan dizia saber de tudo. Tinha nome, endereço, telefone, tinha nome de todos eles, sabia a informação de todos. E falou que participava das coisas com eles, né? Que também participava das armações, que só não esteve ali naquele dia. E aí, esse Ivan vai dar vários depoimentos que não vão ser checados. E vou fazer uma denúncia em 23 dias para denunciar
33 policiais pela morte de 21 pessoas. Vocês conhecem alguém que tenha conseguido essa proeza? Essa foi a grande reviravolta nessa investigação? A grande reviravolta é quando começa o processo, quando vai para a justiça e no primeiro depoimento se descobre que o álibi está quebrado. Porque a coisa que o Ivan falou foi que quem falou para ele foi o Neto, que contou tudo para ele no dia seguinte. Aí o Neto, depois do depoimento de 9 horas que o Ivan vai dar na justiça, o Neto vira e fala assim, não pode ser, porque nesse dia eu estava fazendo parte de uma operação que envolveu 5 batalhões. E estava. Pronto. A testemunha estava mentindo, não tinham checado os álibis, aí começou a fazer água. No dia seguinte, o processo deu uma reviravolta danada. Então, o que quer dizer? Como é que se salvou esse processo? Mas esse processo que deu água foi o processo conduzido pela... O primeiro, a denúncia. Pela delegacia especial lá da Polícia Militar. A denúncia, quando chega lá, né, o Ivan era um testemunho importante, era. Mas você precisa investigar o que é certo e o que é errado ali. Não teve checagem de álibi, não teve levantamento de nada, não teve sequer o levantamento sobre a folha penal dele, que ele não era policial, ele era um foragido da justiça. E do Rio. É demais, né? Aí o que acontece? Quando chega na justiça e ele é quebrado, o depoimento dele é quebrado, começa o pânico, né? Porque ele já tinha mentido, os advogados mostravam que ele era um bandido, e qual é a prova que se tem do caso? A sorte é que uma ginástica extraordinária, né, os promotores do júri, né, que era, na época era o José Muniz Pinheiro Filho e o Maurício Sayag, com a juíza do caso, a Maria Lúcia Capiberibe, mantiveram por 2 anos eles lá. 2 anos, né? Porque tinham muitos interrogatórios, né? Muitas, como é que se diz? Muitas testemunhas, eles foram enrolando o processo. Ficaram presos por 2 anos. Aí começaram a quebrar, né? Porque a amizade acabou. Porque quem não cometeu o crime nem estava ali não queria mais estar preso. E aí, numa das conversas, o Borjão, que é um dos policiais presos, e que não fazia parte, não estava de férias na época, ele fala com o advogado dele, que era o Temístocles, diz, olha, você tem que gravar. Aí eles começam a montar um esquema de gravações, e aí outros policiais vão fazer isso também, e essas gravações vão pegar os caras mesmo. Aí tem depoimentos, né? Gravar o quê? Dentro do presídio? Dentro do presídio. No mesmo momento, né, um dos presos que estava doente, estava internado, que era o Bebezão, que era aquele que queria matar as crianças, ele pede para falar com o Emir Laranjeiro, que era deputado. O Emir vai lá, e quando chega ele está no hospital, quando ele chega no hospital, o cara, ele fala assim, olha, eu não aguento mais, é verdade, eu estava lá, mas fulano aqui do meu lado não estava, né, e eu vou dar o nome dos 10 que estavam. E aí ele dá 10 nomes para o coronel. O coronel chega, anota os nomes, né? Aí avisa, vai procurar os homens dele, né? Os que trabalharam com ele no 12º, que também estavam presos, e fala, olha, vocês têm que gravar. Se vocês querem, vocês têm que gravar. E eles começam a gravar uns aos outros. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele tem a informação de um deles que iam matar, né? Que queriam matar ou a juíza ou um dos promotores para parar o caso. Nesse levantamento, quem seria o sacrificado seria o Pinheiro. O que acontece? O Emir fala com um coronel amigo dele, olha, a gente tem que passar essa informação, mas eu sou visto como inimigo, porque nas investigações do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, o Biscaia, tinha certeza que o Emir Laranjeira era o chefe da quadrilha. Porque nessas histórias todas de extorsão, que o Emir Laranjeira era o chefe da quadrilha. Tanto é que eles criaram um processo, um outro inquérito que se chamou Quadrilhão, que também corria em paralelo. Então o Emir não queria falar com os promotores porque eram inimigos. Mas eles fizeram esse acordo, eles se reuniram e começaram, sim, então, uma discussão sobre o que tinha de fato acontecido na comunidade. E quantos foram denunciados? Daí tinham 33 denunciados, né? Uhum. Eles alguns vão ser liberados, na verdade, eles vão a julgamento, né? Mas outros vão responder em liberdade, alguns vão ser absolvidos e outros 19 vão ser denunciados.
Aí o que aconteceu no processo? Depois que a primeira condenação foi do Paulo Roberto Alvarenga. E ele foi condenado a 440 anos, né, 445 anos, uma coisa assim. Só que a defesa vai mudar isso, porque pela lei, né, e o crime, pela tese do crime continuado, né, se você cometeu um crime de forma continuada, é como se você tivesse cometido só um homicídio, e não 21. E aí, por conta disso, mas como foi muito grave, eles poderiam ter 3 vezes a pena. Então, o cara de 445 anos caiu para 72 anos a pena. E depois ele acabou sendo... ele pagou, acho que 15 anos, né, e foi solto. Mas, depois da primeira condenação do Paulo Roberto Alvarenga, esses promotores saíram. E os outros promotores que entraram não admitiram as gravações. Passaram a concordar com o Procurador-Geral de Justiça, que achavam que eram todos envolvidos e que aquelas gravações eram armações para tentar liberar alguns deles. Aí, nessa briga, essas gravações também foram invalidadas. E aí, acabou no final que, tirando o que se conseguiu de fato a partir daquelas gravações, foi que fosse realizado o IPM em 95, ou seja, 2 anos depois, né? Uhum. Em 95 é feito o IPM. Esse IPM vai provar que houve fraude, que eles sumiram com registros do 15º BPM, 3 meses de registros, que eles adulteraram, né, fichas para dar a impressão que eles estavam trabalhando e não estavam. Então, assim, esse IPM é muito importante. E foi feito graças às denúncias contidas nas gravações. O julgamento em si durou quantos anos? Foram décadas, né? Foram décadas. Porque, na verdade, o primeiro julgamento acontece em 97 ou 98, se eu não me engano. E depois vão aos poucos, né? Aí vai mudando também os juízes, né? A juíza morreu, assumiu... Tanto é que o primeiro julgamento já é feito pelo Zé Geraldo e não pela juíza original. Porque ela já tinha morrido e assumiu o José Geraldo, que foi quem condenou. Mas morreu de causas naturais. Morreu de causas naturais. Aí, depois disso, assumiu outro juiz, que foi... Aí é curioso, que assume o Noronha. O Noronha, quando assume, o Luiz Noronha, ele assume com a responsabilidade de acabar com processos, né, para dar fim aos processos. Porque já estavam andando muitos anos. Eu acho que o último julgamento, acho que foi 2008, mas continuou, né? Porque ainda tem recurso, né? E o último mesmo foi há uns 4, 5 anos, né? Na época da pandemia, se eu não me engano, um pouco antes, quando prescreveu o crime contra o foragido, que é o Bebezão. O Bebezão fugiu da cadeia lá do hospital militar, sem nenhuma dificuldade, trabalhou como taxista naquela região durante toda a vida e nunca foi encontrado pela polícia. Nessas décadas de julgamento, esses policiais permaneceram presos ou estavam em liberdade? Não, aí foram sendo soltos. Os que ficaram presos foram... Né, que foram condenados. Os que foram condenados. Tanto é que um deles... Não, aí cada caso foi um caso. Né? O que ficou... foi solto, depois da primeira condenação, foi o Ricardo. Como é que é o nome dele? Agora eu não estou lembrando o nome dele. Esse policial, João Ricardo, que era o dono da granada. Uhum. Ele é solto e vai ser assassinado por traficantes, logo em seguida. Ele é assassinado quase imediatamente depois de solto. E teve o Leandro, que ele foge do ponto zero, ele foge, a polícia ainda não tinha percebido que ele tinha fugido, e ele foi assassinado na ilha. Foi assassinado onde? Na Ilha do Governador. Esse policial, esse Leandro, que foi assassinado, né, logo depois da fuga, das gravações, né, um deles revela que ele foi morto por eles mesmos, porque achavam que ele ia entregar alguém. Eu vi que... Eu dei uma pincelada no livro, não consegui, pelo tempo eu não consegui, a hora que eu recebi o livro. É muita coisa, gente, eu tô explicando não, direito pra vocês. Tá muito bom. Mas eu lembro que, assim, pelo que eu li aqui, parece que 8 policiais envolvidos no processo foram assassinados. Isso. Mas comprovadamente teve alguma ligação com o crime, ou foi porque os caras já eram merdeiro mesmo e foram... É complicado mesmo. Mas assim, 4 deles com certeza, porque dois desses policiais a gente nunca identificou.
Porque muitos dos responsáveis pela chacina nunca foram identificados. Mas 2, porque quando eles fazem a gravação, o Sirley fala, não, nós matamos o Russão. O Sirley confessou na gravação. O Sirley fala, está falando com os amigos, aí abre o jogo. Né? Aí fala que mataram o Fialho, o Leandro e mais 2. Porque eles iam amarelar e iam entregar os outros. E os outros 4, de repente, foi situações... Os outros 4, num deles, o Bicego, ele cumpriu a pena dele. O Bicego cumpriu a pena dele e foi morto quando estava indo ver um jogo de futebol com um sobrinho. O sobrinho também morre. A família do Bicego, na entrevista, diz que tem certeza que ele foi morto por eles. Né? Mas o Bicego tinha uma fama de o Bicego era tão problemático. O Bicego era tão louco, né, segundo Marcos Paz falou até, né, no livro, falando na entrevista, que ele, antes de explodir lá o bar, já tinha explodido um posto policial, brincando de granada. Inclusive, assim, tem... Mas ele também era tido como um forasteiro. Como é que é? Como que não tem medo de ninguém? Esqueci o termo, desculpa. Mas destemido. Destemido, isso. Ele colocou o corpo para proteger um superior hierárquico, né, numa operação policial, foi ferido. Então, ele era tido, entre eles também, como um cara maluco, problemático, mas... Disposição. Tinha disposição. Mas tá assim, vendo como a gente... e tá vendo como é que se reconhece? Não, uma das teorias, parece que eu vi aqui levantada no livro, foi que a situação estava tensa. Eles estavam revistando ali, tal, não sei, quando deram aquela dura no bar. Isso. E foi a partir do lançamento, como até você falou, a partir do lançamento dessa granada que a coisa foi explodiu e aí começou a confusão. Depois que rolou a merda, aí acho que é o Cláudio, segundo o Jadir, porque o Jadir tomou 5 tiros e não morreu, a testemunha, uma das testemunhas. O Jadir Nassi é uma pessoa fantástica, a gente conversou com ele, é uma pessoa muito traumatizada, claro, não tinha como ser. Mas assim, acho que não era mesmo para morrer, ele tomou 5 tiros. E aí, quando alguém caiu por cima dele, ele ficou parado, se fingindo de morto. E nisso o Sirley vai para matá-lo, para confirmar que ferir. Aí o Neto passa e fala, não, chega, já, vambora, já está todo mundo morto aqui. Aí ele não vai lá conferir. Ele reclama isso. Na gravação ele reclama, que ele ia conferir. Ele ia fazer o confere do cara. Algum deles confessou em juízo? E esse Sirley, o Jadir, ele reconhece um deles, que é o Cláudio Russão. Só que o inquérito, tão mal feito, identificou o Cláudio Russão como sendo um outro policial, que era russo, mas não se chamava nem Cláudio. Esse policial foi levado, porque o Cláudio Russão teria feito essa coisa. Então, ele não é reconhecido, claro, não era ele, né? Edmilson Campos. Ele, porque era ruivo, ele foi identificado como sendo Cláudio Russão. Por que essa delegacia especial, supostamente, quis encobrir uma situação como essa, uma situação tão gritante? Eu não acho que quis encobrir, não sabia fazer incompetência mesmo. Incompetência. Eles eram policiais militares assodados, né, trabalhando de forma assodada, porque havia uma pressão política enorme, e um dos policiais, que era o Brum, tinha certeza da culpa de alguns policiais ali e do Emir Laranjeira. Então, o Ivan caiu feito maluco. Sabe, o Ivan Custódio, para mim, eu acho assim, o que revela o Vigário Geral? Algumas coisas que são as mazelas que nós temos. Primeiro, aquela polícia que estava entrando para saquear, depois que acaba o Vigário Geral, aprende e resolve ficar na favela, né? Muda de discurso. Parou de saquear e passou a proteger a favela, mas fazendo as mesmas coisas. Na verdade, a milícia já estava começando ali. A milícia que nós entendemos hoje. Não é aquela milícia que é mineira antiga, não. A milícia que a gente entende hoje, a que domina o território, ela já estava começando ali. Né? Outra coisa, essa prática horrorosa de arranjar uma testemunha-chave que sabe tudo, fecha todos os buraquinhos. Gente, qual é a testemunha que fecha tudo que é buraquinho? Não testemunha tem. Às vezes traz mais dúvida. Né? Umas direcionam bem a investigação e outras trazem mais dúvida do que foi feito para trás. Bom, peraí, agora entrou essa testemunha, disse isso. E testemunha. O que você faz quando você pega uma testemunha? Você ouve, checa tudo que foi dito, abre outros flancos para ter... consegue trazer provas além do testemunho. Isso, e você mesmo começa a produzir, porque se eu descubro que essa testemunha estava no local, ela pode ser uma envolvida.
Se eu descubro que ela diz estar ali, mas não está ali, eu descubro mais alguma coisa, né? E dentro do que ela fala, ela pode ter protegido alguém e não outra pessoa. Então, se você abre a investigação ao invés de fechar a investigação, tudo certo. Mas o que a gente tem feito? O Rio de Janeiro tem feito muito isso. Helenice, explica essa foto pra gente. Como eu falei para vocês, né, quando a gente decide fazer a investigação maior, porque a gente já tinha descoberto todo o crime, né, e o que os policiais estavam fazendo ali na comunidade. Mas a gente queria entender melhor como eles chegaram àquela situação. Por que policiais, como eu perguntei no início da história, que mal conheciam aqueles policiais mortos, iriam arriscar a sua vida, a sua liberdade, né, para fazer uma vingança contra moradores. Então, o que a gente fez? Andou 5 anos para trás nas investigações. Aí fizemos 5 anos de levantamentos em tudo que é jornal, buscamos inquéritos, levantamos dados. E aí, o que a gente descobriu? Que essa guerra era grande e que vinha acontecendo, assim, pessoas morrendo, policiais morrendo. Essa situação é uma situação muito louca. Isso acontece 1 ano antes da tragédia. E o que é? Esses policiais... Um policial é retirado de dentro de casa e assassinado, tá? Por traficantes. Nada a ver com o vigário geral. Nada a ver com o vigário geral. Ele é assassinado. Mas naquela região, quer dizer, eu acho que era a região da Penha, se eu não me engano. Agora eu não estou lembrando mais disso. Ele é retirado de casa e assassinado. Imediatamente começa uma movimentação de policiais. Um outro, que era conhecido como Diabo Louro, que era amigo dele, que trabalhava em favela e entrava em comunidade, peito aberto e tal, ele vai até a casa para tentar ter informações. Esse policial é arrancado e levado para dentro da favela. Então, eles não sabiam se ele estava morto ou não, o policial que foi sequestrado. Mas quando esse chega na porta da casa para tentar informações sobre o colega, ele é assassinado em praça pública. Então, são 2, na verdade, um sequestrado e outro assassinado. Um terceiro policial é sequestrado no mesmo dia e liberado horas depois para dar o seguinte recado, que os traficantes iriam matar todos os policiais que morassem em comunidades ou próximos a elas. Essa era a ordem do CV. Essa daí foi repassada. Década de 90, isso. 92. No ano de 92. Aí, quando acontece esse crime, eles montam uma operação vingança. Mas não chegam a fazer, não chega a haver nenhuma. Morrem 2 ou 3 pessoas na comunidade, tal, mas não chega a ser esse tamanho, essa tragédia que aconteceu depois. Aí eles vão fazer um enterro do policial, agridem jornalistas, e nesse enterro, esse homem, que é um policial também, com máscara, ele tá dando o seguinte recado para os comandos, que eles, policiais, não iriam mais respeitar a ordem dos comandos e iriam entrar nas comunidades para vingar a morte de seus colegas. Ponto. O princípio do caos. Então, foi manchete do Jornal Globo. Então, uma coisa interessante é que nesse inquérito feito dentro da Polícia Militar, o responsável pelo inquérito ele tinha que lidar com a opinião pública e com uma insurgência, uma possibilidade de insurgência interna, ou seja, ele sofria pressão externa e interna, ou seja, não era o lugar para ser... Primeiro que não era o lugar para ser investigado por falta de competência. Isso. Competência que eu digo de atribuição. Falta de atribuição para aquela atividade. Era a Polícia Civil. Uhum. E depois, eles estavam diretamente, como instituição, envolvidos, né? Como instituição totalmente então envolvida. Então fica uma situação realmente que você falou, né? Você até usou um termo agora que eu não... Você usou o termo, você vai usar esse termo, eu vou lembrar. Mas estava uma situação... Assim, tudo para não conseguir conduzir com tranquilidade. É claro, assodado. Assodado, isso aí. Olha, isso é uma coisa muito... Uma coisa eu tenho que dizer, eu, Chico e Elba, agradecemos muito a todos os entrevistados, porque tiveram muita coragem de abrir, de falar tudo, reconheceram, inclusive, que houve até uma certa manipulação ali na história do Ivan Custódio, né? Porque, óbvio, né? Eles sabiam, né? Pelo menos uma parte deles aí sabia que o Ivan Custódio era um foragido da justiça, isso daí foi parar na justiça. Quando o advogado traz isso, é uma tragédia, entendeu? Não. Tudo bem que um criminoso seja delator, né? Mas você não pode apresentá-lo como policial.
É uma coisa assim, foi muito E as provas têm que ver, a delação é um indicativo de prova, não é a prova por si só. A história do Neto quebra, porque todo o depoimento do Ivan Custódio estava baseado no fato que ele chegou na casa do Neto, naquele dia às 6 da manhã, e o Neto contou tudo para ele. E o Neto não estava lá. Como é que contou? Aí começou a quebrar, entendeu? Na hora que acontece isso, é muito engraçado, que o promotor já estava desconfiado que ia acontecer isso. Aí ele perguntou: vocês checaram os árbitros? Checamos. Não, fica tranquilo, tudo foi feito. Quem checou? Eles. Eles quem? E aí, quando acontece isso, e aí dá um desespero, o Pinheiro, aí assim, nesse dia, depois do depoimento do Neto, né, o Nazaré Cerqueiro, o comandante-geral da polícia, ele liga para o segundo tribunal do júri e pede para que eles fossem até o quartel lá, é delegacia extraordinária, não é especial, não, é delegacia extraordinária. Eles vão lá na delegacia extraordinária, dentro do quartel, falar com o Ivan Custódio. Aí o Ivan falou assim: na verdade, é para mexer, mudar só uma besteira que eu falei, um erro assim. Aí eles até brincam: um nome que você falou errado? Não, é que eu não estava lá. Eu não fui nesse dia. Só esse detalhe. Eu não fui nesse dia, eu menti. Aí o Pinheiro fala: acabou o vigário. Por isso que eu digo que é processo na corda bamba. Imaginando o tumulto que era esse processo mesmo, com a quantidade em volume de páginas. Olha, a gente, quando... Outra coisa, o segundo tribunal do júri foi muito, muito bacana com a gente. Eu quase morei lá, né? Eu chegava lá para pegar, escaneava as folhas, eles tinham um armário grande assim, todo ele de volumes de vigário 1. De vigário 1. Uau. Todo. Que a gente vai chegar em vigário 2. Mas assim, o que mais me impressionou, porque, por exemplo, eu falei assim, cara, quando eu recebi o livro, acho que foi na quinta passada, eu estava de plantão na sexta, falei, caramba, cara. E aí eu falei, cara, eu vou tentar dar uma lida rápida em cada capítulo para ter uma ideia de tudo. Só que eu não conseguia parar de seguir a sequência. Porque tem muitas riquezas de detalhes. Eu fiquei pensando assim, caramba, eu sei que jornalista não pode dizer a fonte, mas quais foram as fontes de referência, onde vocês buscaram tantas informações? Primeiro, assim, nós lemos o processo, né? Não vou dizer que eu li as 30 mil páginas do processo, mas eu li, a gente tem essa manha, né? De ler o que está interessante, o que é importante. Eu li. A gente pegou o máximo de pessoas que participaram e ouvimos todas elas. Foi 30 anos depois, né? Vocês fizeram uma investigação. Mas era importante a gente você ver, né? 30 anos depois eu consigo achar a principal testemunha que a polícia no dia seguinte não localizou. Hello! Me diga que a polícia não localizou, por quê? Me diz. Cara, que loucura. Porque a mulher, né, não era só a testemunha, porque ela ouviu e viu o que aconteceu. Adriana. Ela era a pessoa que viu eles entrando na comunidade e o chefe dela era conhecido de alguns deles, então pelo menos alguns estariam identificados imediatamente. E mais, se tivesse acontecido de forma correta, saberiam quais seriam as viaturas, saberiam o batalhão, pegariam aquela folha e teriam as provas na mão. Será que a Adriana, na época, não quis se esconder também, com medo de uma represália? Ela era vizinha, morava ao lado ali, ela ficou. Ela não foi na polícia, né? Mas a polícia ouviu todas as pessoas com quem a Adriana conversou. E o nome da Adriana estava no depoimento da Vera, do marido da Vera, da Núbia, que tinha 9 anos, do irmão dela, do priminho dela. Entendeu? Eu acho que sim. E uma coisa que a gente reparou, esse processo só andou graças à repercussão que continuou da opinião pública e os moradores. Que pessoas incríveis. As famílias sofridas. Muitas passavam fome no tribunal porque não tinham dinheiro para ficar indo e vindo, não tinham dinheiro para comer. E iam para o tribunal. Parece que teve um momento desse processo que parecia que a defesa estava mandando melhor que a acusação. Que momento foi esse? Por que isso aconteceu? Primeiro que eles estavam melhor preparados, né? É muito difícil você, depois que a denúncia chega à justiça, você tem pouco que mexer, né? Eles tiveram que rebolar para conseguir reabrir, mexer, que foi a partir das gravações, né? E aí, tanto é que eles criaram até um segundo processo a partir dali. Mas, fora isso, as defesas ficaram defendendo durante todo o período, né? Então, e eram advogados e defensores públicos com tarimba, né? Preparados, conheciam profundamente o caso. Quando vai mudando os promotores, os advogados conheciam bem mais do que os promotores.
E estavam preparados. Inclusive, Paulo Rangel foi um dos promotores. Pois né? é, o Paulo Rangel no início apanhou, né? Tanto é que um dos homens que foi condenado, que foi o Imaginário saiu. Foi absolvido depois. Mas ele mesmo também começou a pedir absolvição de alguns dos réus. Né? O Paulo Rangel. Sim, porque não, ele tentou condenar e conseguiu condenar, né? Mas já que já estavam bastante envolvidos, inclusive, que é o Neto. O Neto já tinha sido condenado pela. Esqueci o nome da. Maria Cristina, acho que é Cristina Medeiros, pela primeira promotora. E depois foi condenado de novo pelo Rangel. Né? E o Neto, até na entrevista que dá para a gente, fala isso, né? Que o advogado não saiu do caso. Eu sei que ele ficou sem advogado na hora, acabou adiando o julgamento dele, aí no lugar dele ficou o Marginário. O Paulo Rangel chegou lá, estava despreparado, o Marginário saiu. Depois, 6 meses depois, o Paulo Rangel chegou super preparado e deu-lhe uma condenação de 62 anos. É o que ele fala. E depois teve Vigário Geral 2. Por que teve Vigário Geral 1 e Vigário Geral 2? Vigário Geral 2 foi quando, né, a partir das gravações, eles fizeram abriram outra investigação, né, para denunciar 19 outros policiais que não estavam naquela lista. Esses policiais foram chamados de Vigário 2, mas não deu em nada. Né? Eles pediram o trancamento de 10 deles e 9 foram absolvidos. Entre eles estava o Maurição. Foi aí que aconteceu. Foi aí que foi. Maurição, que é o Maurição de Rio das Pedras. O miliciano? Era um dos 6 policiais que Foi foi absolvido. Foi nessa fase que anularam as gravações que os advogados pediram? Foi. O Paulo Rangel mesmo falou me disse que nunca acreditou, que sempre achou que os envolvidos eram, na verdade, aqueles que tinham sido absolvidos antes, né? E que eram homens, né? Inclusive alguns deles homens do Emílio Laranjeira, achavam que aquilo era uma grande armação e que os promotores do Tribunal de Júri foram inocentes. Mas só que, tudo bem, podia ser. Mas quando há as gravações, o Cirlei está falando tudo. O Cirlei é réu confesso ali, né? Ele fala que matou o cara, ele conta tudo. E os dados que o Cirlei deu, a partir desses dados, eles conseguiram chegar, né, nas irregularidades dentro dos batalhões. Então, acho muito difícil que aquilo ali não fosse verdade. O processo demorou muitos anos. Imagino eu que deva ter acontecido alguma prescrição no meio do... Aconteceu, né? Esses policiais foram inocentados. Muitos não nem se soube. Eu acho que a gente nunca vai saber de fato quantos estavam, né? Porque até esse número de 33 era uma gravação onde um deles falou quem foi que fez a contagem, porque policial militar, eles contam, né? Quem entra na favela e sai. E o policial Marcelo, que eu não lembro o nome, mas era Marcelo, ele fez a contagem e disse 33. Qual foi o saldo final da justiça em relação ao massacre, à chacina de Vigário Geral? Dos 7 condenados, 4 efetivamente pagaram pena. Só foram 7 condenados? Foram 7 condenados, sendo que 2 foram absolvidos depois, em segunda instância. Um foi morto no meio do caminho, né, que comentei com vocês, e 4 cumpriram pena, que foi o Neto, que salvou as crianças, o Bicego, o Cirlei, o Cirlei ele não foi preso, ele já tinha fugido. O Cirlei não foi preso por conta de Vigário. Ele foi preso depois no assalto a banco. E ele pega a pena maior por conta do assalto a banco. Né? Já tinha sido expulso da Polícia Militar ou ele estava... Já, né? Mas as expulsões foram também absurdas, também assodadas, né? Na época foi dado como se fosse uma sacação maravilhosa. A maioria foi expulso por problema disciplinar. Disciplinar do tipo corte de cabelo, atraso no batalhão. Assim, agora você... Que eles chamam de botina suja, né? Agora eu vou apertar convidado. Você acha que a opinião pública, né, baseada nas reportagens da época, ajudou ou atrapalhou nessa investigação? Eu acho que a opinião pública foi importante, demais, né? Porque você vê, com tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu ali, se não fosse aquilo explodir, né? Porque se não fosse o crime ser tão bárbaro, e se aquelas pessoas mortas fossem bandidos, né? Com certeza o destino do inquérito também teria sido diferente. O que deu errado ali foi porque foi assodado, foi feito para responder e não para investigar.
foi feito para arranjar um preso, para prender alguém, e não para investigar o crime como tinha que ser feito. Porque se tivesse sido feito de forma correta, talvez até mesmo aqueles policiais fossem os envolvidos. A gente nunca vai saber, né? E você acha que teve inocentes presos? Presos, tenho certeza, inclusive o passou Borjão. períodos presos. O Borjão passou 2 anos preso, e o Borjão, ele já não trabalhava nesse batalhão, estava de férias e com a família num restaurante. E ficou 2 anos preso. Então, assim, quer dizer, o Borjão é um caso. Eu acho que pode haver outros que não participaram e ficaram presos também. Que faziam parte, na verdade, porque, na verdade, a gente pode entender que eles tenham participado de saques, né, de torturas, até de morte de outras pessoas, mas não participaram, quer dizer, não mataram. Agora, quem participou, quem não participou, a gente não vai saber. O Neto, quando ele é condenado, a promotora tem certeza da participação do Neto é que ele assumiu o risco do que ele estava fazendo ali. Porque o Neto, não há prova que o Neto tenha atirado em alguém. A prova é que ele não deixou matar, não deixou que matassem. Isso há. Os depoimentos todos comprovam que o Neto não atirou. Mas o Neto entrou na favela e ele reconhece para matar os bandidos. Entendeu? Então ele estava ali, assumiu. Então, para a promotora, e era essa a tese dela, todos tinham que estar condenados igualmente. Porque todos se juntaram para fazer aquilo. Mas deu errado. Né? Não pretendiam talvez matar moradores, mas mataram. Mataram 21. E muitos ali quiseram matar. E por que você, um policial, entra com pessoas de máscara que não vão ser identificadas, você vai participar disso? Quantos policiais... Você assume. Você assume participação. Você já falou isso aqui, mas só para recapitular. Quantos policiais entraram, de fato, aquele dia? Né? Naquele dia, para a polícia, para as investigações, foram 33. Tá? 33. E depois entraram mais 19 nomes, mas foram 33 para as investigações. Só que há outros depoimentos, né, e moradores, tal, que acreditam que tenha sido umas 50 pessoas, pelo menos. Porque tinha muita gente que não se conhecia ali. Os próprios policiais. Dessas 57 foram condenadas. Dessas 57 foram condenadas, 2 tiveram a pena revista e foram, como é que se diz? Absolvidas. Mas já caiu para 5. Aí cai para 5. Um morreu e 4 cumpriram pena. Ou seja, de 50 pessoas que entraram numa comunidade 10%. E assumiram o risco de matar 21 pessoas, 10%. Por isso que assim, o Biscaia fala, não, mas não dá para dizer que esse crime foi impune porque alguns cumpriram pena. Né? Alguém foi preso. Por isso que eu chamo, no livro a gente chama de uma certa justiça. Né? É uma certa justiça. É só uma certa justiça. E a importância dessa... Quem era Agora, Luiz... o que mais... Oi, fala, desculpa. Quem era Luiz Noronha Dantas a importância dele? Por quê? Porque o Luiz Noronha Dantas, ele era um juiz, né, claro, de outra vara, e quando... os tribunais do júri é como se fosse uma eleição a entrada deles ali, né? Que os membros mais antigos vão escolher, né, os membros do tribunal do júri, juízes que vão trabalhar nos tribunais do júri, são 4. Né, 4 tribunais no Rio. Quer dizer, na capital. Né? E o segundo tribunal do júri é muito importante. Né? Então, a escolha dele, e está bem clara, eles dizem isso para ele, e ele fala isso na entrevista. A escolha dele era a missão de acabar com o vigário, de julgar vigário. Acabar com esse processo. Acabar com esse processo. Julgando, né, claro. Sim, claro. Ele teve um papel fundamental, porque até mesmo por essa questão. E foi nessa leva que foram as penas definitivas, né, desses 4, inclusive. E o Paulo Rangel trabalhou com ele. Paulo Rangel trabalhou com ele. Vou te falar, às vezes, como investigador, quando você está investigando e começa a surgir mais linhas, e mais provas, quanto mais semestre, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai acabar nunca. Às vezes, dependendo da investigação que você está fazendo, principalmente uma investigação quando envolve muita gente, e começa a aparecer mais gente, entre aquela gente que já estava toda qualificada, você fala assim, meu Deus do céu, essa parada parece que não vai acabar nunca, meu irmão. E se você for detalhista, você não quer abrir mão, você quer chegar a cada uma das pessoas que participou daqui, mas chega um momento que você está assim, ó, você olha para uma parede, você que não sabe como é que é uma sala de investigação. Às vezes a gente faz um quadro, vai colando os rostos ali,
puxando ramificação, aí daqui a pouco fulano, que tá aqui embaixo com uma participação de menos importância, aí ele Você sobe, descobre, vai lá. você aí muda tudo, aí tem que Caraca, meu mexer em Deus do tudo céu, outra que vez. agonia, meu irmão. Você falou que o primeiro começou o processo em 93. É. O último julgamento foi em Não, 2018. o processo, a denúncia entra em 93, 23. Você vê, né? Você faz uma denúncia em 23 dias e leva 20 anos para julgar. Não, tô vendo aqui, de 93 para 2018 são 25 anos. Pois é porque foi, quer ver? Eu até digo aqui que dia, que ano, em que momento ele encerrou. Falo lá no final, né? Em que momento o processo encerra. Porque é muito triste você ver. O que eu acho que esse processo ele tem consequências gravíssimas. Né? Primeiro que aquilo bagunçou inteiramente o sistema. Houve, acho que isso se multiplicou porque eles entenderam o que aconteceu. Né? Eles são muito rápidos. Assim como a justiça tentou se fazer presente e aí tentou forçar a condenação deles, eles também aprenderam. Né? O crime aprende. Você vê, o que aconteceu depois daquele crime foi que se criou o Disque Denúncia. Olha só, depois daquele crime, se criou o Disque Denúncia, saiu. O Disque Denúncia, se eu não me engano, é de 95. O Disque Denúncia foi criado em 95. Qual é o nome mesmo do criador do Disque Denúncia? A gente trouxe o Daniel Almeida. Zeca aqui hoje. Borges. Zeca Borges. Zeca Borges. Zeca Borges faleceu, o Daniel Almeida. Gente finíssima. Aí, assim, Renato Almeida, isso. Renato Almeida é o atual responsável. Zeca Borges foi o fundador. E aí, em 89, foi criada a ouvidoria de polícia. A ouvidoria das polícias. Né? 99. Foi 95, cria-se. Ou seja, a sociedade está reagindo. Né? Tenta-se fazer algum tipo de controle. Porque tem que ser controlado, gente. Não pode ser assim. Você não pode ter 41 mil homens armados e alguns comandantes que fecham os olhos para o que estão fazendo. Você não pode. Tem que ter controle até para eles. Porque o monopólio da força é do Estado, não é meu, não é do Rômulo, pois é. Não é do policial. E eu tenho um exemplo claro ali que prova como aquilo fez falta para os policiais também. Tem um momento no processo que o pai do Cirlei é um tenente, ele vai até o DPO, né, o posto de policiamento, naquela época era posto de policiamento comunitário, vai até lá e pede para os policiais, que são soldados, para fraudarem um documento e colocarem o filho naquele plantão, para dar a impressão que ele estava trabalhando na hora da chacina, que foi o pedido dele. Você acha que se ele não fosse um superior hierárquico, eles iam fazer esse favor? Mas será que eles precisariam fazer esse favor se soubessem que depois o Ministério Público ia dar uma olhadinha lá naquela folha para ver se estava tudo certo? Porque 2 anos depois, uma perícia simples localizou, porque era uma coisa mal feita. Gente... Cara, muita confusão aí. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm uma ideia errada. O bom policial, e eu tenho que ter certeza que ele existe, ele precisa ser protegido pelo Estado. Ele não pode ficar assim. Porque tem governador maluco, vocês não vão acreditar, mas tem governador ladrão, tem governador até que fica preso. Né? Então, eu acho que não é assim. As pessoas... Se o comandante-geral da polícia, de fato, é o governador, em tese, né? Mas ele não é dono de ninguém. Quem era o governador da época de Vigário Geral? Da época de Vigário foi o Brizola. O governo Brizola. Aí o que eu acho? O que aconteceu? Depois que criaram essas formas, né, de controle, logo em seguida, o que fizeram eles? A gente não vai mais ficar fazendo saque na favela. Agora a gente vai entrar para proteger. E aí eles entram também e acontece num ótimo momento. Por quê? Porque é um ótimo momento. Porque o tráfico era um maior problema. E quando eles vão entrar nas favelas, o que está para acontecer? Tem eventos internacionais para acontecer, né? Tem o Pan-Americano, né? De 2007, o Pan-Americano. O próprio César Maia... O Papa, quando veio para cá, ficou ali em cima do Turano, que até no filme relata... É isso. E o que eles falam? O próprio César Maia, quando dá entrevista, diz que a milícia não era um problema a médio e longo prazo. E não é, de fato, né? Mas hoje é um mau problema. Só que esse médio prazo chega muito rápido. Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, chegou em 10 anos. Aquilo que era em 2000, que a gente fala, não, o problema, a gente está em 2022, eu lembro como se fosse ontem. E já é um problema... Gente, a milícia já controla a maior parte das favelas. Já passou o CV, já passou o ADA, já passou o terceiro plano puro, né? Já controla a maior parte das favelas. Aí você vai falar assim, mas é melhor a milícia? Não sei. Eles fazem tudo a mesma coisa agora.
Eles traficam, Não. não sei. Eles trabalham com extorsão. Já Só que mudou eles de são mão, muito já. mais perigosos. Porque eu fiz um levantamento com o Sérgio Ramalho, uma matéria muito bacana que a gente fez, chamado Voto das Milícias. Que a gente mostrava que onde tivesse curral de milícia, era 100%. Né? Era 80% de votação para o candidato. Igual Maduro. Maduro não, o chinês lá. A eleição na China. Igual a eleição na China, Jinping, né? Xi Jinping, 100% Pô, eles gostam muito do cara, né? Não, porque eu acho que o grande lance da milícia é que eles... Cara, uma galera, querendo ou não, assim, na época da milícia ali, você vê que tinham os caras intelectualmente mais preparados. Claro. Então eles tinham o entendimento de determinados caminhos que o CV talvez não tivesse, que era a questão política, era a questão de você... Não, e de organizar, né? Eles trabalham com o braço do Estado sempre, né? E a exploração do território, ela tem um custo menor do que o tráfico de drogas. O tráfico, você tem um problema de logística, você tem que trazer a mercadoria, você não produz aqui, então você tem a mercadoria apreendida, você tem um prejuízo, então não sei o quê. Você, quando explora o território, as coisas já estão ali. Então você precisa cobrar a segurança, cobrar a Como luz. se fosse um tributo. Um tributo, exatamente. É um Estado. Um tributo criminoso. É. Uma extorsão, que é, na verdade, também conhecida como extorsão. Também conhecido como extorsão. Já está tudo pronto, você só vai cobrar, né?